Negócio. Então, hoje é o dia 2 de janeiro e até 2 dias atrás nós estávamos no último dia do ano. Quando a gente fala em o que já passou é o passado, mas a gente podia trocar essa palavra hoje e dizer que a gente teve experiências. O dia que a gente vive hoje, cada dia que a gente vive, a gente pode dizer que é a ação. É aquilo que a gente faz na vida da gente e o que a gente faz no dia da gente. E quando falamos de futuro, vamos trocar a palavra futuro por estratégias. Estratégias. Por que estratégias? Se nós estivermos bem colocados ou bem treinados, nós vamos nos sair bem em alguma coisa. Tem um ditado que diz que aquele que, quando a água vier, quando a chuva vier, aquele que souber nadar melhor vai se dar melhor na situação. E o que isso tem a ver conosco? Parece que eu estou falando numa empresa, parece que eu estou falando num projeto. Sim, eu estou falando num projeto. O projeto de cada um de nós. Então, qual é a estratégia que cada um de nós vai usar para fazer a ação do dia a dia? E aí, nos voltamos para Jesus. Jesus foi um excelente estrategista. Um estrategista tão bom que teve milhões de seguidores. Talvez até bilhões já, porque tanta gente já passou aqui na Terra em 2000 anos. E quantos seguiram ele? Ele foi um estrategista muito bom e nos deixou o manual da vida, como diz o Carlos, que a gente diz aqui na casa. E esse manual da vida é incrível, se nós soubermos usar o que ele está dizendo. O capítulo de hoje é o que diz: bem-aventurados os mansos e pacíficos. Porque Jesus não brigava. Jesus tinha sempre a palavra certa para falar com cada um. Jesus sabia contornar todas as situações. E Jesus não era respeitado porque ele chegava e agredia alguém, porque ele se impunha nas situações. Não, Jesus obtinha o respeito sendo manso, obrando e pacífico. Aí eu tenho uma parábola para contar para vocês. Tinha um monge que estava viajando e ele entrou numa cidadezinha e no alto da colina da cidade tinha uma árvore frondosa, lindíssima. E ele viu que a árvore estava lá e era um dia que tinha uma brisa maravilhosa e ele falou para alguém da cidade: eu vou lá me sentar embaixo daquela árvore. Não, não vá. Lá mora uma cobra. E a cobra é muito perigosa. Mas tão perigosa que ela já picou as pessoas, pessoas morreram e não há nada que a gente possa fazer. Aí ele disse: vou mesmo assim. Quando ele chegou lá, sentou, não viu a cobra e começou a meditar. A cobra viu que tinha alguém ali, porque ninguém ia ali, porque todos sabiam que deveriam respeitá-la e todos a temiam. Começou a circundar o monge. Acalma. E ela viu que ele não se manifestava, não olhava ao redor, então se preparou para dar o bote. E foi circundando o monge. Quando parou na frente dele, pronta para dar o bote, ele abriu os olhos e a olhou no fundo dos olhos e disse: por que queres me fazer mal? Ela ficou estática e disse: porque as pessoas fazem mal a mim. Ele disse: nem todas as pessoas nos fazem mal. E ela disse: não, mas aqui fazem. Não, você pode ver que nem todas as pessoas fazem mal. Bom, o monge meditou mais um pouco, ela não fez nada, porque ninguém queria falar com ela. E o monge foi embora e seguiu seu caminho. Passado alguns meses, ele voltou à mesma cidade e procurou a cobra. E a cobra estava lá, toda machucada, as pessoas haviam apedrejado, tentado matá-la, feito todo o mal possível para tentar exterminar a cobra. E ele disse: o que aconteceu com você? Ah, você me disse que as pessoas não me fariam mal. Não,
Ele respondeu. Eu disse, nem todas as pessoas vão lhe fazer mal. Ah, mas isso eu não tinha entendido. Não, aquelas que lhe farão mal, você não deve se descuidar de você mesma. Você deve se proteger ou, pelo menos, revidar ao mal que estão lhe fazendo. E isso é o que diz esse capítulo. Que sejamos brandos e pacíficos, mas não descuidados com nós mesmos. E daí vocês devem estar pensando, tá, mas hoje em dia as pessoas não vão bater umas nas outras. Não, não é isso. O descuidar é o nosso descuidado com a gente mesmo. É aquilo que a gente deixa chegar a gente. A gente chega em casa e a gente pode olhar o YouTube e tem coisas maravilhosas para olhar no YouTube. A gente pode ler um bom livro, a gente pode ter uma boa conversa, ou a gente pode simplesmente ver que alguém ligou a TV e a gente absorver aquilo que não é bom para a gente e a gente deixa absorver. Aí eu tenho mais uma historinha. Eu tenho uma cachorrinha e ela veio com problema de pele. Já desde bebê, assim, tratei de tudo, de sarna, de pele, de tudo quanto é coisa. Ela já tem 8 anos para 9 agora. E não sabia mais o que fazer, porque sempre doente, sempre com aquelas feridas, uma coisa inacreditável. E ela se machuca, né? É aquilo que eu disse, ela se machuca. A gente se machuca deixando as coisas chegarem até a gente. Então eu botei um cone nela, né? Aquele cone, já faz uns 2 anos que ela está com aquele cone, tirando umas 3, 4 horas que eu estou dentro de casa e estou com a atenção voltada para ela, ou pelo menos que eu consiga cuidar dela, né? E hoje, quando eu estava fazendo a palestra, eu olhei para ela, né, tirei um pouco o cone, e daí eu vi que assim é a nossa vida, que de vez em quando a gente tem que botar um cone, uma viseira de cavalo, e focar naquilo que é bom para a gente. A gente não deve ficar absorvendo tudo que está ao nosso redor. A gente tem que fazer que nem ela, que naqueles momentos ela foca na bolinha dela, nos brinquedos, e me procurar pela casa, e ela não consegue se machucar. E assim somos nós. O que nós vamos fazer para não nos machucar? Por exemplo, a gente tem uma vizinha. Ah, mas ela é saudável, mas ela me pede para carregar as compras dela, para cozinhar. Daí, outro dia ela pediu para mim varrer a casa, né? Por exemplo. Chega uma hora que a gente tem que dizer, não, eu tenho as minhas próprias coisas para fazer. Não posso deixar que os outros tomem conta da minha vida. Ou, por exemplo, eu quero fazer uma dieta, ou eu tenho uma alergia como a da minha cachorrinha, eu vou deixar que alguém sirva o meu prato? Qual é a minha estratégia para chegar lá longe? Se eu sei que eu tenho esse monte de alergias, eu vou deixar que alguém sirva o meu prato todos os dias? Ou eu vou colocar no meu prato aquilo que faz bem para mim e vai me levar longe? Como é que a gente quer ser em termos de espírito? A gente quer deixar que os outros coloquem na nossa cabeça que a gente vai absorver esse alimento da alma, ou nós vamos procurar o que nos faz bem? Sejamos brandos e pacíficos, não briguemos. E aqueles que vêm nos fazer mal, que vêm nos pedir essas coisas, Jesus diz, paciência e perdão, está aqui, é nesse capítulo. Paciência e perdão. Paciência e perdão é extremamente importante, mas temos que cuidar de nós mesmos. Isso é muito importante. Há um tempo atrás, existia uma cidade que os cristãos eram proibidos de se manifestar. Aconteceu em várias épocas, é uma parábola. Em várias épocas da humanidade. E eles queriam descobrir quem eram ainda cristãos naquela cidade. Mas eles não podiam se falar. Então eles combinaram, cada um, né, sussurrando um para o outro, que num certo dia, das 8 às 9 da noite, todos iriam piscar as luzes de casa. E o que tinha falado disso, subiu no alto de uma montanha, subiu em cima de um telhado, e eles ficaram olhando, eles queriam descobrir quem eram aqueles que ainda estavam com eles.
e eles viram que muitas casas piscaram, que muitas pessoas ainda eram cristãs e estavam com eles. Então, o que nós fizemos? Nós realmente também estamos piscando para Jesus, como aquelas pessoas estavam? Que mesmo que as pessoas estavam fazendo mal para eles, eles continuavam firmes nos propósitos de serem cristãos? Ou a gente vem aqui, ouve alguma coisa porque alguém disse que é bom, reza um Pai Nosso porque alguém disse que é bom, faz o evangelho no lar só por fazer? Ou a gente realmente pulsa dentro do nosso coração esse realmente viver no Cristo? Né? Aí a gente pensa assim, bah, mas tu falou mansos e pacíficos, as pessoas nos agridem, a gente perdoa. Sim, são as penas que nos são impostas para o nosso aprendizado e a gente tem que passar por elas. São penas que muitas vezes são realmente pesadas para a gente. E que a gente, com o jeito que o Cristo teve, que muitas vezes foi xingado, ele também passou por tudo isso. Diz um ditado que diz assim, o que vale a pena, né? A pena é aquela coisa que é pesada, é o remorso, mas que a gente tem que viver. A gente tem que passar por isso. E tem um professor que eu escuto, o primeiro foi o Leandro Carnal, e esse é o Clóvis de Barros Filho, ele diz assim, a vida que vale a pena ser vivida. A pena é aquela coisa pesada, mas nos momentos que nós passarmos por essas penas, que nós conseguirmos perdoar, que nós conseguirmos ter paciência, nós vamos estar vivendo uma vida que vale a pena ser vivida. E é isso que eu desejo para vocês, para todos nós, em 2003, que nós todos tenhamos uma vida que vale a pena ser vivida. Que assim seja.